Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Declaração do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. A gente chega para mais lições na palavra profética, falando sobre as duas testemunhas. Já ligamos Apocalipse 11 a Mateus 17. Mateus 17, aquele texto que registra a transfiguração de Jesus. Mas o que é transfiguração? Foi aquele acontecimento magno, quando ele chamou 3 dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago, e subiram. Chamou-os para subir a um alto monte. E quando chegaram lá no pico do monte, o seu rosto foi transfigurado, isto é, mudou de figura. Os discípulos, olhando para ele, o seu rosto brilhava como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. O evangelista Lucas, ele deu ainda mais detalhes de que Mateus. Ele explicou, ele descreveu que ficou tão brancas as suas vestes como nenhum lavandeiro da terra poderia lavá-las e deixá-las tão branca. Era algo fenomenal. E para ampliar ainda mais o fenômeno, apareceram ali Moisés e Elias, e eles conversavam com Jesus. E Lucas relata até o que eles conversavam com Jesus. Antes de comentarmos o assunto que eles conversavam, vamos focar a nossa mente nesse algo transcendente. É comum haver controvérsias no meio teológico entre as religiões em relação a este fato. A gente não vai entrar nestes questionamentos tolos. Chamo de tolos, porque muitas vezes, naquele alvo de simplesmente defender pontos doutrinários, defender tradições, acaba se negando o ponto-chave do texto. Aqui temos que frisar: não adianta divagações. Na realidade, depois de séculos, um tinha sido morto, Moisés, e o outro, Elias, tinha sido arrebatado. Não existiam mais no sentido mundo, no sentido
vida presente. E, depois de tanto tempo, eles apareceram ali no monte e conversavam com Jesus. Eram eles. Não adianta divagações. Esta coisa de vivo ou morto é uma questão apenas terrena, é uma questão apenas nossa. Lembramos quando os saduceus, aqueles que negavam, não criam em ressurreição, eles chegaram perante Jesus, ou diante de Jesus, e apresentaram aquele caso que eles sabiam com relação a um determinado casamento, aquela mulher que, seguindo a lei do tempo, quando morria o marido, ela casaria com um dos irmãos. E eles apresentaram a Jesus um caso de uma mulher que ela foi esposa de vários irmãos. E veja que pergunta. Eles perguntaram para Jesus, na ressurreição, de qual deles que ela será esposa. Jesus disse: errais, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus lá no céu, ou depois de tudo, os homens serão como os anjos. Isto é, não se fala em casamento de anjos. Eles são assexuados. E então, após dar alguns detalhes sobre este caso, sobre a pergunta deles, Jesus citou aquele episódio de Moisés, lá diante da sarça ardente, quando ele ouviu aquela voz, a voz de Deus que dizia: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaque, eu sou Deus de Jacó. E então Jesus conclui dizendo: saibam que Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Para Deus todos vivem. Aleluia! Então, essa coisa de que Moisés tinha morrido, de que Elias tinha sido arrebatado, essa coisa está circunscrita aos homens, a nós, a dimensão terrena. Jesus disse claro: para Deus todos vivem. Por isso que Moisés, embora para nós tinha morrido, Elias tinha ido para Deus. Esta coisa de que a ausência deles mostrava a não existência era só na dimensão terrena, mas para Deus todos
vivem. Para Deus eles estavam vivendo. Por isso, ali no monte, é lógico, com uma finalidade fantástica, que ainda vamos aprender pelo fato de que eles estavam vivos. Eles apareceram e conversavam com Jesus. E sabem o que eles conversavam com Jesus? Justamente sobre a morte de Jesus, que se aproximava. E eles conversando aquele assunto que envolvia céu e terra, envolvia a salvação do mundo, a salvação dos homens. Os dois vieram e conversavam com Jesus. E isto, cara a cara, isso é lindo demais. Por hoje, a gente tem que parar. Mas olha, não percam a sequência, porque coisas inéditas virão. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.